Espaços Imobiliários Brasil, não tem mais ingresso. Quem comprou, comprou para Cruzeiro e Remo. Quem não comprou, vai ficar realmente só na vontade. Não tem mais ingresso, está tudo esgotado. Lucas Oliveira, e eu quero falar desse cara, hein? Ele elogiou a força da torcida aí, veja. Eu nunca tive um time com uma torcida desse tamanho. Respeito muito o Atlético Goianiense, né, que tem uma torcida maravilhosa também, mas assim, não se compara do Cruzeiro. Então, a cada jogo que passa, assim, é impressionante o que os caras fazem, né? Desde a chegada até a saída, e é diferente. Independente se o cara erra dentro do campo, acerta, os caras estão sempre apoiando. Isso passa muita confiança pra gente jogar e dar um espetáculo para eles, para fazer valer a pena o dinheiro do ingresso deles. Então, a gente tem se doado ao máximo para fazer isso e a gente deve isso a eles. Tá jogando muito, jogou muito contra o Grêmio, tem cara de menino bom, mas joga bola, e quando precisa ser maldosão, ele é. Tem me agradado muito, cabeça boa. Uma pessoa do Cruzeiro falou, cabeça boa, menino gente fina, humilde, e tem jogado demais, Samuel. Muita bola, é um ótimo zagueiro. E está emprestado pelo Atlético Goianiense, né? Tem opção de comprar o Cruzeiro. Claro que é só o início do ano, mas o Cruzeiro buscou bons jogadores. Ele então está com passe fixado. Tá com opção de compra. Sabe o valor, Samuel? Não sei, mas não é muito não. Porque ele teve que renovar lá mais um ano, até o final de 2023, então não deve ser um valor alto. 70%, se não me engano. A última vez que eu tinha falado com o Adson Batista, o presidente lá do Atlético Goianiense. Então, o Oliveira não estava dando muito certo lá, recebeu algumas oportunidades, mas quis buscar novos ares e o Cruzeiro trouxe, e é um bom zagueiro para pensar, para ficar aí por muitos anos no Cruzeiro. Tem sido... É óbvio que quando a gente fala de zagueiros que se completam, né? Você tem o Oliveira, o Zé Ivaldo muito bem, você tem o Brock, que cresceu demais, principalmente essa linha de 3 zagueiros, né, Cabeça? E facilita muito, né? Porque você tem o Lucas na sobra, com o Zé Ivaldo pelo lado direito, com o Brock pelo lado esquerdo. E tem um detalhe que pouca gente se atenta, né? O Cruzeiro, com essa linha de 3 zagueiros, conseguiu acertar principalmente aquela saída de 3 que antes utilizava, por exemplo, o Rafael Cabral. Agora, esse jogador central que faz essa saída é o Lucas. E ele tá ficando na sobra e não tá deixando passar nada ali, dando muito suporte para os dois zagueiros que jogam mais de lado, né? Que é o caso do Brock e também do Zé Ivaldo. Olha, o futebol dele, viu, Everton? Cresceu demais com essa linha de 3, com a linha de 2 zagueiros. Eu achava que ele ainda estava um pouco inseguro, mas é óbvio, né? Se tratando também de início de temporada, mas o Cruzeiro, ele se acertou nessa linha de 3 zagueiros e com a composição com esses 3 nomes, né? Com o Brock, com o Zé e também com o Lucas Oliveira. Tá jogando bem o menino, viu? Gostaria de ouvi-lo, Elton. O time do Cruzeiro se acertou totalmente aí com essa questão dos 3 zagueiros. Eu estava vindo para cá justamente pensando nisso, né? Quando a gente vai pensando como que o Cruzeiro foi pegando essa formatação dos 3 zagueiros. E o negócio encaixou assim perfeitamente. Hoje a gente nem sente falta, eu estava vendo assim, daquela questão do lateral esquerdo, o lateral direito, que o modo que o Pesolano tem colocado a equipe do Cruzeiro tem agradado e mostrado desempenho. Não é aquele negócio forçado, não é aquela coisa chata de se ver, que sempre... Anos atrás, quando a gente falava assim, o time vai jogar com 3 zagueiros, já sempre vinha aquele negócio, eita, já vem retranca por aí, já vem... E o time do Cruzeiro não, o time do Cruzeiro propõe jogo, tem uma facilidade para sair jogando, então tenho curtido bastante essa formação do Cruzeiro com os 3 zagueiros e os meninos estão jogando muito bem. O Zé Ivaldo, então, nem se fala. E a gente comentou aqui na semana passada sobre o Brock, né? Que momento vive o Brock? Então, um torcedor que lá atrás... Eu lembro que antes da negociação dele, da renovação dele, muito torcedor pegava e falava assim, era hora de libera mais esse jogador aí, o time está sendo formado por atletas diferentes, com uma outra esfera, com uma outra formatação, libera logo o Brock. Que torcedor do Cruzeiro hoje, que está acompanhando a gente aí, não escala o Brock hoje. Não, e a gente falou aqui, não sei que dia que foi, até eu acho que foi na sua última participação conosco aqui, ou na mais recente, de que os técnicos, Samuel, eles adoram, quer dizer, não todos, mas eles adoram zagueiros canhotos. Muito. Né? Aí, técnicos, alguns, e não são todos, gostam de zagueiros mais físicos, ele tem um ótimo jogo aéreo,
E ele tem uma coisa que é uma arma que o Cruzeiro tem, que é a bola parada. Ele bate falta muito bem, ele bate pênalti muito bem, que ele mete o goleiro com tudo para dentro forte, do gol. né? E sabe o que ajudou o Brock? O estilo do Pessolano. Porque no ano passado, o Cruzeiro que era pressionado por todo mundo. Então, quando a bola tá ali o tempo inteiro, você vai dar uma furada, vai falhar. E agora ela não chega tanto. Contra o Grêmio, no segundo tempo, até chegou mais. Mas nos outros jogos, você tá muito mais perto de fazer um gol. Sim, você tá muito mais perto de fazer um gol. Por mais que tenha uma linha alta hoje, e com os 3 zagueiros isso diminuiu, como disse o Cabido. Então, o Brock está sendo menos pressionado do que em outras épocas. E pegou confiança, os resultados chegaram. Ano passado não tinha sequência de resultado positivo, né? Então, Gente, como é que era só pressão. O Cruzeiro hoje tem zagueiro construtor. Quando é que a gente falava isso ano passado? Os caras estão construindo as jogadas. Normalmente você vê o Zé Ivaldo aberto pelo lado direito e o Brock pelo lado direito, mas não é lá na linha intermediária, não. É quase como lateral mesmo. Né? Ano passado construía, mas pro adversário. Exatamente. Pois é. Agora ainda sobre a questão do Lucas Oliveira, do Zé Ivaldo e do Brock, Samuel, já que o assunto é a linha de zagueiros ali, pelo que você tem de informação, há possibilidade de mudar o sistema? Ou esse esquema com 3 zagueiros é que está dando certo, é o que deve continuar jogando fora, jogando dentro de casa? Continua. Eu vou vender meu peixe aqui. Eu fiz uma live com o Pessolano semana passada. Muito boa, por sinal, de uma parte dela. E aí ele falou que não é o esquema que ele prefere o 4-3-3, que ele enxerga mais possibilidade de se criar o jogo, mas que está dando certo. Como é que ele mexe na coisa que está dando certo? Então, enquanto estiver dando certo, 3 jogos, 3 vitórias, sem sofrer gol. Não, 3 jogos, 3 vitórias, sem sofrer gol, ganhando elogios de técnicos dos adversários. Aí vem a inteligência do cara. Ele trabalha com o que ele tem. Ele colocou aquela turma ali, a turma entendeu, fez o jogo, é aqui que eu vou. Ele está saindo de um sistema que ele ama, que ele prefere, para ver aquele posicionamento dos 3 zagueiros como, opa, esse aqui deu certo. O material que eu tenho, isso aqui encaixou certinho. É um cara que está, assim, muito certeiro com a equipe do Cruzeiro. Talvez esse tenha sido o erro do Pessolano lá atrás. Ter insistido em alguns momentos com peças que não daria para fazer aquilo que ele gostaria que fizesse. Quais, por exemplo? Você quer citar nomes? Ou você não preciso citar nomes aqui, não. Início do Campeonato Mineiro? Durante o Campeonato Mineiro, né? O Cruzeiro ele jogava num... Mas era o período que ele podia fazer isso. Exatamente. Mas aí ele deu pulo do gato no jogo contra o Londrina. Falou assim, não vou insistir nisso não. Vou mudar isso aqui. E aí ele muda. Isso é mérito dele. Ele mudou a partir de quando, Samuel? Sabe o que é uma vantagem, velho? Por exemplo, você lembra que ele fez um jogo com o William Oliveira de zagueiro contra o Vila? Lembro. Testou, não deu certo, acabou, não teve mais isso. Essa mudança dos 3 zagueiros foi a partir contra de o Londrina. Contra o Londrina. O Romulo foi mal lá em Muriaé. Ah, é verdade. 3 jogos inteiros que ele fez. Aí no final daquele jogo, ele testou os 3, né? Brock, o Oliveira, Zé Ivaldo e já colocou ali o Leonardo Paes de ala. Com o Rafael Santos na esquerda. Ele tirou o Romulo naquela partida. Qual dos jogadores que não são titulares, eu preciso dar um recado, mas só para saber do Samuel, qual dos jogadores que não cita um que não é titular, mas que você acha que quando entrar no time não sai mais, daqui a pouco você fala que eu pagar juros abusivos, fechou? Deixa eu só saber a resposta do Samuel aqui ainda sobre o Cruzeiro. Algum jogador, Samuel, que você sabe que está de fora, mas que quando entrar vai ser mais problema para o Pessolano resolver. O Canezinho é um jogador que ficou de fora e que todo mundo fala, caramba, como é que vai arrumar esse time agora? E aí? Essa aí eu quero ver, porque o Neto e o William estão muito bem. E se entrar o Canezinho, você vai tirar quem? Já o Luvanor? Ou você vai abrir mão dos 3 zagueiros? Né? Então essa eu quero ver. Agora um jogador que eu falaria, mas aí ele precisa resolver essa questão de, vai aceitar renovar, Daniel. Não vai, o Daniel Júnior. Porque ele, se tiver uma sequência, eu acho que ele vai crescer muito. Ele vai renovar, Samuel? O que você sente? Eu acho que vai caminhar para renovar. Agora, o que aí já é apuração, Everton, é que o Cruzeiro não vai fazer nenhuma loucura para renovar contrato de nenhum jogador de base, nenhum. O Cruzeiro vai oferecer salário dentro da realidade, com metas a serem cumpridas, em dia, com plano de carreira. Então, o Daniel, por exemplo, ele ganha, é um valor muito baixo, eu não gosto de ficar falando de salário de jogador. É um valor que, até pouco tempo, o Daniel estava no sub-20. O Pessolano trouxe o Daniel para o profissional, deu chance para o garoto e colocou na vitrine. Eu não sei se eles vão tirar ele da vitrine agora até que se resolva isso. Ele não entrou no último jogo contra o Grêmio, também era uma situação de jogo.
Mas o Daniel, se ele aceitasse um salário dentro da realidade, com 5, 10 jogos já aumenta valor considerável, 20, 30 jogos aumenta. É isso que o Cruzeiro quer, um plano de carreira para não chegar e fazer o que fazia antes. Ah, esse aqui ganhava 5, agora ele passa a ganhar 50. 10 vezes. Tirando você, ninguém tem aumento de 10 vezes o salário. Nossa, tomara que meu diretor-geral esteja assistindo. Você falou baixo pro Cruzeiro ou baixo pro mercado, o salário do Daniel? Não, é porque é salário de júnior ainda, né? Júnior ninguém ganha mais de... Um ou outro vai ganhar mais de 10 mil. O salário do Daniel, até onde eu sei, está rigorosamente igual ao que era do Vitor Roque. É o que eu sei, não sei se procede. Talvez o Samuel saiba. Então já divulgou. Não estão falando de valores, mas o que eu tenho aqui é mais ou menos o que pagavam para o Vitor Roque. O que eu sei é que eles querem, tipo, ó, a partir de agora você ganha um salário de 2 dígitos aí com, não 40, menos que isso. Fez 5, 10 jogos, aumenta. Fez mais 30 jogos, aumenta. No final do ano ele poderia ganhar 10 vezes, mais do que 10 vezes do que ele ganha hoje. Cumprindo metas. É importante que o empresário do Daniel se ligue nisso, porque a não ser que ele tenha, e eu não duvido, alguma coisa, alguma proposta, chegou alguma coisa. Quer dizer, proposta acho difícil, não ele te entrega ao Cruzeiro. Mas aí para sair tem que pagar a multa, né? Exatamente, uma sondagem. Falou, ó, eu tenho um negócio melhor para o moleque aqui. Mas é mais confortável para o Cruzeiro hoje administrar o Daniel do que teria, por exemplo, com o Vitor Roque. Não há dúvida disso. Você vê uma projeção do Vitor Roque, uma do Daniel é outra ainda. O Roque já era realidade. O Roque era... O Roque é outro. Aliás, o salário do Daniel Júnior não é que o Roque ganhava, não, é menos. Em torno de 5 mil menos. Mas assim, o Daniel tem muito talento, né? Quando a gente vê o menino jogando, o menino tem onde tirar, tem onde crescer. Tem um potencial. Por isso, cara, que do nada o negócio, opa. Só que o Cruzeiro também. O Cruzeiro procurou primeiro, Samuel? Para renovar? O Cruzeiro chamou para renovar. O Cruzeiro chamou para renovar para o contrato dele até o final do ano que vem, né? Sim. Pois é, e o Cruzeiro chamou para renovar exatamente para não correr risco. Exatamente. Aí o agente meio que. Só que eles conversaram, né? Eles trataram, tiveram uma reunião. Estão conversando ainda, mas. Eu acho que vale a pena uma avaliação, cara. Com um plano de carreira, igual o Samuel disse aí. O Adriano passou por isso, né? O Adriano foi desse jeito. Ele está conversando e deve renovar. Mas o passado, o último dele foi por metas, né? O aumento salarial. Mas aí eram as metas de fez 10 jogos, passa para... Isso, foi aquelas metas meio... meio Eu gostaria de metas assim. Por exemplo, quem aceitou agora o plano de carreira, o Rafael Santos. O Rafael Santos estava titular, com muitas assistências no ano, e hora nenhuma ele pensou em, o staff, né? Em tirar o jogador. Pensou em aceitar o que o Cruzeiro propôs para renovar, tanto que ele renovou. O Giovani Jesus renovou também recentemente. Outro bom jogador. Sem ser titular. O Rafael Santos era o caso que, se ele abre a boca, ele conseguia proposta em qualquer lugar. Em vários lugares, tendo um salário baixo, pagaria aí ou ficaria até o final do ano e sairia livre. E ele aceitou o plano de carreira e renovou o contrato. Você renovaria com o Cruzeiro, se você fosse agente do Danielzinho, você falaria assim nesse troço aí, vamos ficar aqui? Eu ficaria. Ô, gente, quando você está debaixo do guarda-chuva do Ronaldo, muitas coisas grandes podem acontecer com você. Gente, uma fala do Ronaldo na live, inclusive o passe do nosso colega aqui à esquerda, aumentou quanto depois? O passe aumentou, cara. Gente, o passe aumenta. Ele falou aí que negócio de aumento de 10 vezes o que ganhava, é mais ou menos o que ele está atrelando a imagem dele agora. O cachê dele para vir aqui antes e agora. Aumentou, velho. Porque é assim que funciona, gente. É você ficar debaixo do guarda-chuva do Ronaldo, te projeta. E o Daniel perderia isso por quê? Para ir para jogar onde? Com todo respeito ao resto, né, aos outros clubes do futebol brasileiro, gente, estar debaixo do guarda-chuva do Ronaldo e do Cruzeiro hoje é muito vantagem para quem está subindo. Aí o Cruzeiro sobe e a valorização que esses moleques vão ter. Pois é, aumenta demais. Porque já tem mídia, mais do que o habitual, estando na Série B. Sim. Porque o Ronaldo aqui é dono. A mídia é muito maior. Imagina se esse time vai nessa campanha e sobe nas mãos do Ronaldo. Vai virar notícia mundial ou não vai? Lógico que vai. Vai valorizar a marca ou não vai? O Vitor Roque vai custar saiu... barato um master na camisa? Aliás, o master da Roque... camisa da PixBet, né? Já renova aí, viu o PixBet, viu, Júnior, viu, Tadeu? Já renova de uma vez agora,
Porque subindo, o valor vai triplicar no Eu lia mas mais eu acho que até o final notícia- do ano que vem ao contrato. Eu lia mais notícia do Vitor Roque na imprensa estrangeira do que na nossa. É o Marca, Olé, é o País, todo mundo falando sobre o Vitor Roque. E agora lá, hein? Será que o Filipão vai usar ele? Filipão. Ele não pode jogar a Copa do Brasil e nem Libertadores. É, né? teve um cara que foi Só se o cornetar Atlético ontem avançar. nas redes sociais falando aí, ó o menino de vocês aí que não tava nem na lista de Cara, você falou um relacionados. negócio que eu queria comentar aqui. Pô. Você me lembrou. Eu até falei, eu estava conversando com o Gris ontem sobre isso. Está acontecendo um negócio muito legal Que é isso? nas postagens. Ontem, o Footstats fez uma postagem falando sobre o Pesolano. Aí, quando você entra na postagem do Footstats Aos e torcedores vê os xingando. comentários, aí você vê torcedor do Cruzeiro falando assim, retranqueiro do cacete, péssimo e tal. Aí eu falei, caramba. Aí eu comecei a ver aquilo e vi outros torcedores do Cruzeiro comentando que aquilo ali era meio que um meme. Entendeu? Que o torcedor do Cruzeiro Pra não valorizar é o isso cara. aí, Aqui, cara. É isso aí. Deixa eu contar. Deixa ele escondido É aqui, isso aí. pô. Deixa ele Cara, quietinho, porque, gente. porque o Gris falou que um cara do Footstats chamou o Gris e falou, que porra é essa, velho? Que os caras estão metendo o pau no treinador. Aí que eles perceberam que por ali tinha uma manobra da torcida do Cruzeiro para não valorizar. Sarcasmo. Deixa eu contar. Eu fui mandar uma mensagem pro Pessolano agradecendo pela live, que a repercussão foi muito boa. Aí eu comentei do vídeo de bastidores, né? Aí ele falou assim, aí eu falei, o torcedor não tá gostando não, que tá fazendo muita propaganda do seu nome. Aí ele, pessoas no Uruguai estão me mandando, falando assim, por que eles não querem vocês aí? É por isso. Você explicou pra ele? Não, ele já sabia. Já sabia. Ele já sabia. Isso é a Muito teoria bom, do Zé muito Meu bom. Pai, ué. Falou assim, ele virou pra mim e falou assim, eu não quero que o Edu marque gol. Por quê, pai? Por que você não quer que o Edu marque gol? Não, porque daqui a pouco vai ter um time da Série A querendo ele. Pois é, cara, mas esse movimento. Mas esse movimento é muito legal, é muito legal. É, acima de tudo, inteligente. O problema é que já foi descoberto. Gente, A zoeira é legal. tá precisando